Bem-vindos à minha aula acerca de limites e então nesta aula eu já vou começar com o meu projeto do cálculo diferencial. Eu antes de começar então a falar sobre matematicamente o que é um limite e abordar essas ideias e explorá-las, eu pelo menos queria falar também acerca do meu projeto sobre o cálculo diferencial. Então eu aqui no meu canal eu vou começar a fazer basicamente conteúdo de matemática mais avançado e uma das coisas que eu quero então começar por abordar vai ser a questão do cálculo. Só que quando se fala sobre o cálculo pode ser dividido tanto no cálculo diferencial como no cálculo integral. E o cálculo diferencial, tanto o cálculo diferencial como o cálculo integral estão intimamente relacionados por causa do teorema fundamental do cálculo. Então eu não posso dar uma coisa sem dar a outra. Obrigatoriamente o que nós vamos começar agora eu vou começar pelas ideias mais básicas. Então eu vou começar pelo cálculo diferencial. Até porque eu, para começar a falar sobre derivadas, eu já tenho de entender o que é um limite. Aliás, muitas das vezes nós conseguimos construir o conceito da derivada a partir do conceito do limite. Então, matematicamente, nós precisamos, pelo menos, ter uma perspectiva sobre o que é o limite. E então, pelo menos uma coisa que eu quero também deixar claro é que a natureza desta aula vai ser um bocadinho mais livre. O meu objetivo não é ser uma aula maçuda em que eu apresente definições nem nada do género. O mais importante é nós percebermos a ideia matemática. Portanto, vai ser uma aula muito mais fluida e não vou-me agarrar muito às definições. Eu vou tentar, obviamente, abordar a ideia com muito mais clareza e com mais. E, e é isso, eu vou tentar fazer uma aula um bocadinho mais descontraída, não uma aula tão rígida, tão apegada ou agarrada às definições, porque esta aula vai ser basicamente uma aula de introdução aos limites. Assim, em aulas futuras eu eventualmente vou fazer uma aula a falar sobre a definição matemática exata do que é o limite, então aí eu vou começar a abordar um, já de maneira mais aprofundada essa questão. Esta aula vai ser mais uma aula em que eu vou introduzir o conceito e falar sobre algumas coisas interessantes acerca do limite. E então, basicamente, falando agora sobre a questão dos limites, temos aqui o referencial ortonormado no plano, temos aqui o referencial cartesiano no plano, e tem-se aqui esta notação limite de f de x quando x tende para A é igual a B. A leitura que nós fazemos acerca desta notação é esta: limite de f de x quando x tende para A é igual a B. Eu já vou explicar o que é isto, mas pelo menos vamos construir a ideia. Temos aqui então no referencial ortonormado no plano a representação gráfica ou a representação geométrica desta função. E temos aqui um ponto A que pertence ao gráfico desta função. O que acontece é que se eu calcular a imagem deste objeto, eu vou obter um determinado valor, porque obviamente o A pertence ao domínio desta função. Temos aqui o exemplo de uma função que vamos supor que ela continua em todo o seu domínio. Isso aqui não interessa muito, falar sobre a continuidade e a descontinuidade, embora sejam ideias que são necessárias e que têm de ser exploradas quando falamos sobre limites. Eu não vou abordar essas ideias já nesta aula. O que importa é pelo menos termos uma perspectiva assim básica do que é o limite. O limite, assim, em matemática nós podemos então olhar para tanto o limite como a derivada, como integrais, como ferramentas, porque fundamentalmente existiram problemas, por acaso falando um bocadinho sobre a contextualização histórica, o cálculo, ele foi bastante desenvolvido pelo Newton e pelo Leibniz, até hoje em dia há quem existe basicamente um conflito porque o Leibniz ele desenvolveu o cálculo da sua maneira, ele teve a sua própria notação e o Newton também, só que ele utilizou outro tipo de notação. E então existe toda essa questão de quem é que realmente fundou o cálculo. E há uns que até dizem que foi o Pierre de Fermat, mas eventualmente isso não é assim tão importante para nós entendermos acerca do limite. Mas o que eu quero evidenciar é que muitos problemas que existiam antigamente em matemática eles foram resolvidos com o advento do cálculo. O cálculo permitiu o surgimento destas ferramentas como limites, derivadas, integrais para resolver certos problemas. O problema das tangentes, por exemplo, é um problema que foi resolvido com o advento das derivadas, o problema das áreas com os limites. Eu depois posso ter uma aula dedicada só a falar sobre esses problemas, mas é interessante ver o avanço da matemática. Surgem novos problemas e tem de existir ferramentas matemáticas que resolvam esses problemas. Isso é interessante. Mas isso é uma contextualização histórica que eu acho que obviamente é fundamental. Embora não seja algo primordial para nós entendermos acerca do que é um limite,
é sempre interessante perceber pelo menos o contexto daquilo que nós estamos a trabalhar, porque muitas das vezes perceber o contexto sobre o qual nós estamos a tentar trabalhar vai permitir uma melhor compreensão. E acho que obviamente é algo que temos de ter pelo menos em atenção. Qualquer uma das formas, temos aqui então o gráfico de uma função f qualquer, temos aqui a representação geométrica desta função, temos aqui um ponto A. E o que acontece? O limite da função ele vai ser basicamente um parâmetro que vai avaliar o comportamento da função num determinado ponto. Eu quero descobrir, basicamente, eu quero analisar qual vai ser o comportamento adotado, ou eu quero descobrir qual vai ser o comportamento que as imagens dos objetos que, à medida que vão se aproximando de A, vão ter. Como assim? Nós temos aqui objetos da função. Nós conseguimos observar que temos aqui objetos com as suas respectivas imagens. E o que acontece, para dar aqui um exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um objeto B e um objeto, sei lá, não, eu vou colocar aqui C. Vamos supor que eu tenho aqui um objeto C, tenho aqui um objeto B. E eu, atenção, embora esta aula não seja, porque obviamente eu não vou estar a abordar os limites laterais já nesta aula, só que eventualmente eu vou ter de falar sobre isso, claro, de uma maneira bastante breve. Mas em suma, vamos supor que nós temos então aqui este objeto B, este objeto C. Reparem que o objeto B e o C não são o objeto A. Isto aqui é importante. Porquê? Porque eu quero analisar qual vai ser o comportamento das respectivas imagens quando os objetos da minha função tenderem para A. Então, o que acontece às imagens dos nossos objetos quando esses objetos tenderem para A? O que nós vamos conseguir observar, e eu vou tentar aqui colocar este valor, f de A, f de A. O que acontece é que, reparem, vou colocar aqui isto. E geometricamente, atenção, o que eu estou a fazer aqui é uma análise geométrica acerca do que é o limite. Reparem que, à medida que os meus objetos tenderem para A, e reparem, estou aqui a partir de valores superiores a A, mas à medida que objetos superiores a A tenderem para A, as suas respectivas imagens vão tender para este determinado valor, que neste caso é a imagem do objeto A, o f de A, que vai ser um determinado valor real. Só que eu posso partir deste lado, mas eu também posso partir do outro lado. E aqui entra a questão dos limites laterais. Portanto, eu num ponto, eu posso ter um limite à esquerda e um limite à direita. E em certas funções, neste caso aqui em específico, nós vamos verificar que o limite lateral, os limites laterais no ponto A vão ser exatamente iguais. Ou seja, o limite à direita do ponto A e o limite à esquerda do ponto A vão ser exatamente iguais. Mas vai haver, por exemplo, certas funções em que isso não vai acontecer. Para dar aqui um exemplo, e claro, aqui evidenciar deste lado, mas reparem, eu posso tanto me aproximar do objeto A por objetos superiores a A, mas eu também posso me aproximar de A por valores ou por objetos inferiores a A. Então, vamos supor aqui um valor K qualquer. O valor K vai ter uma determinada imagem. O que acontece é que à medida que os meus objetos, e eu, claro, eu vou colocar aqui também, vamos supor D, sei lá, vamos supor que eu tenho aqui o objeto K, tenho aqui o objeto D. Atenção, tanto o K como o D, como o A, o B, o C são objetos da função, vão ter respectivas imagens. Vou colocar aqui. E então o que acontece? Reparem que à medida que nós nos vamos aproximando de A a partir de valores inferiores a A, as respectivas imagens desses objetos, nós conseguimos analisar geometricamente, vão se aproximar ou vão tender para f de A. Então a ideia de limite ela está muito relacionada com a questão da aproximação. Então, o que eu quero analisar é qual vai ser o padrão comportamental que as respectivas imagens dos meus objetos vão ter quando o objeto em questão tender para um determinado valor. Então aquilo que nós estamos preocupados é basicamente com isso. Portanto, limite de f de x quando x tende para A vai ser igual a B. O que nós queremos, neste caso eu coloquei aqui B, vamos supor que então f de A vai ser igual a um valor real B, claro. Aqui só para não causar nenhum constrangimento. Mas dá para perceber a ideia. O facto é, o limite de f de x quando x tende para A vai ser igual a um determinado valor. Então aquilo que eu quero analisar, portanto, a ideia básica acerca do que é limite é esta.
Eu quero analisar qual vai ser o padrão comportamental, vamos dizer assim, das respectivas imagens dos objetos quando tiverem a tender para um determinado ponto. Então, neste caso aqui em específico, falando sobre este exemplo, o limite de fx quando x tende para a vai ser igual a b. Ou seja, eu quero descobrir qual vai ser o comportamento das respectivas imagens quando os objetos desta função tenderem para a por valores inferiores a a ou por valores superiores a a. E neste caso nós conseguimos verificar que o limite vai ser o valor que essas imagens vão se aproximar, e neste caso o valor em questão vai ser b ou f de a, que nada mais é do que a imagem do objeto a. Isto é pelo menos a ideia básica do que é que nós estamos, do que é o limite, ou para que é que serve. Qualquer uma das formas, tendo já esta informação, e depois já vou explorar outros domínios, vamos dizer assim, do limite, porque eu aqui fiz uma análise geométrica, uma análise gráfica, mas eu depois queria também analisar analiticamente como é que se calcula um limite e falar um bocadinho também sobre algumas questões. Mas pelo menos a ideia basicamente é essa. Qualquer uma das formas, aquilo que é preciso, aquilo que nós precisamos entender é basicamente a ideia básica, claro. Eu depois vou dar mais outros exemplos e de qualquer uma das formas, nós conseguimos então ter aqui uma compreensão básica do que é o limite. E então é isso. Nesta parte aqui do vídeo vamos começar por analisar geometricamente e analiticamente a questão dos limites. E para isso temos aqui o exemplo de uma função f. Temos aqui a representação geométrica ou gráfica da função f. E a função f é uma função que é definida analiticamente por esta expressão analítica, f de x igual a x mais 1. Nós conseguimos perceber que analiticamente esta função é uma função polinomial do grau 1. Logo o gráfico desta função vai ser esta reta. Reparem que nós conseguimos tirar aqui várias informações acerca da função, e eu podia estar a falar sobre o coeficiente angular, que é o declive, e várias coisas. No entanto, o mais importante é entender que nós temos aqui uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Isto é algo básico. E neste caso, vamos supor que eu quero então descobrir o limite de f de x. Limite de f de x quando x tende, por exemplo, para 3. Portanto, eu quero descobrir qual é o limite de f de x quando x tende para 3. Ou seja, neste caso, eu vou puxar esta informação um bocadinho mais para aqui. Eu quero descobrir qual vai ser o comportamento das respectivas imagens dos objetos quando os mesmos tenderem para 3, tanto de um lado para o outro. Neste caso, isto aqui é uma remarcação que eu tenho de fazer que é de certa forma obrigatória e imprescindível. Neste caso aqui eu estou a trabalhar sempre com funções que são contínuas em todo o seu domínio. Portanto, aqui nem sequer vamos ter preocupações em relação aos casos de funções em que os limites laterais podem não coincidir. Então, neste caso aqui, nós estamos sempre a trabalhar com esta condição e ela está sempre presente. E isto aqui é importante, até porque esta aula que eu estou a ter, ela não é uma aula em que eu já vou abordar de maneira mais aprofundada os limites laterais. Quer dizer, de certa forma eu falo se já sobre os limites laterais, mas assim, aquilo que eu quero deixar claro é que pelo menos essa condição ela tem de existir. Portanto, que o domínio da função seja contínuo. Para que eu consiga estruturar aqui as minhas ideias. Então, neste caso, eu vou marcar aqui o ponto 3. Deixa eu pôr que o ponto 3 está aqui. Aliás, colocar o objeto 3. E eu vou ter... Claro, eu vou colocar aqui a imagem do objeto 3. Portanto, a imagem do objeto 3. A função f de x é definida analiticamente por x mais 1. Se eu quero calcular então a imagem do objeto 3, basta colocar aqui este valor nesta máquina matemática e eu consigo descobrir qual é a imagem do objeto 3. Eu vou fazer isso, então f de 3 vai ser igual a 3 mais 1, que nada mais é do que 4. Já vou colocar aqui esta informação. Porque, assim, se eu colocar aqui f3 fica um bocadinho inconclusivo. E então o meu objetivo é ser um bocadinho mais objetivo e já vou colocar aqui então 4. Mas qualquer uma das maneiras, vou colocar aqui 4. E aquilo que eu quero agora analisar é qual vai ser o comportamento dos respectivos objetos. Aliás, qual vai ser o comportamento das respectivas imagens dos objetos quando os mesmos tenderem para 3, tanto de um lado como do outro. Então, eu vou utilizar aqui valores arbitrários. Reparem,
quando os respectivos objetos tenderem para 3 a partir de valores superiores a 3, porque eu posso me aproximar de 3 a partir de valores superiores a 3, as respectivas imagens desses objetos vão tender ou vão se aproximar para que valor? Para 4. Nós conseguimos analisar isso geometricamente. Posso colocar aqui valores arbitrários. Se eu conseguir observar, e claro, isto aqui eu não estou a fazer de maneira perpendicular, mas nós conseguimos perceber a ideia. O que nós vamos conseguir denotar é que as imagens desses objetos vão se aproximar de 4. Portanto, isso é algo que nós conseguimos pelo menos deduzir. Neste caso, aqui em específico, eu até posso ser um bocadinho mais específico. Eu posso colocar que o limite de f de x quando x tende à direita de 3 é igual a 4. Neste caso, o que é que isto quer dizer? Este sinal que nós colocamos aqui, ele vai evidenciar a forma ou de certa forma o lado com que nós vamos nos aproximar deste objeto. Quando eu tenho aqui um sinal de mais, isso quer dizer que nós estamos nos aproximar deste objeto a partir de valores superiores a este objeto. Então a ideia basicamente é essa. Qualquer uma das formas eu tenho de apagar isto porque não basta só analisar esta parte, também tenho de analisar o outro lado. Também tenho de analisar o outro limite lateral. Eu aqui vou ter de apagar aqui manualmente. Mas aqui é sempre importante entender que nós estamos só a trabalhar com funções que são contínuas. Portanto, nós nem sequer vamos estar aqui presentes a situações em que nós temos pontos de descontinuidade nem nada do género. Vamos estar simplesmente só a trabalhar com funções que são contínuas em todo o seu domínio. E eu agora, eu vou pelo menos apagar aqui esta parte só para colocar isto tudo direitinho. Vamos então pelo menos analisar do outro lado. Portanto, o que acontece, reparem, porque a ideia básica é esta. Se eu tiver, por exemplo, uma reta numérica, se eu tiver aqui, por exemplo, um determinado elemento, vamos supor k, eu posso me aproximar de k partindo de valores superiores a k, ou eu posso me aproximar de k partindo de valores inferiores a k. E a premissa básica que, de certa forma, está por trás dos limites laterais é esta, certo? Se nós compreendemos este conceito básico, depois entender os limites laterais não é nada de complicado. Isto, para agora, nós começamos pelo menos a evidenciar o outro limite. Portanto, o que acontece? Nós temos aqui uma variedade, aliás, existe uma infinidade, até porque o domínio desta função, eu presumo que nós estamos aqui a trabalhar com uma função polinomial. O domínio desta função vai ser uma função que vai do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais. Então, existe aqui uma infinidade de valores que vão ser inferiores a 3 e vão pertencer ao domínio desta função. E o que acontece? Vamos supor, então, neste caso, eu aqui vou colocar alguns objetos que são inferiores a 3 e vamos verificar o comportamento das respectivas imagens destes objetos quando os mesmos tenderem para 3. Então, neste caso, vamos então fazer aqui já esta análise. Claro, isto aqui é simplesmente uma análise geométrica, ela não é uma análise analítica de certa forma, mas a compreensão geométrica ou gráfica ela é sempre importante, não podemos negligenciar isso. O que acontece? Reparem, existem alguns objetos que são inferiores a 3 que vão ter imagens negativas, mas vai haver um determinado momento em que nós vamos ter objetos inferiores a 3 que vão ter imagens positivas. E, nesse caso, o que nós vamos conseguir observar ou estruturar é que, à medida que, portanto, partindo de objetos inferiores a 3, nós vamos conseguir verificar que as suas respectivas imagens vão tender para 4. É isso que nós vamos conseguir aqui observar. Reparem, se eu partir de objetos inferiores a 3, as suas respectivas imagens vão tender para 3. Claro, os objetos vão se aproximar de 3 e as respectivas imagens desses objetos vão se aproximar para 4. Atenção, tendem, mas estes objetos eles não chegam a ser 3. E isto aqui é bastante importante, porque uma coisa é eu aproximar-me de algo, outra coisa é eu ser algo. Isto aqui é bastante importante porque há muita gente que confunde este pormenor em particular, mas nós estamos a verificar o padrão de aproximação, tendência. Portanto, se eu partir de valores inferiores a 3, qual vai ser o padrão comportamental das respectivas imagens desses objetos que tendem para 3, tanto de um lado como para o outro. E então, face a esta interpretação geométrica, o que nós vamos conseguir
de linear é que o limite de f de x, quando x tende à esquerda do 3, porque reparem, nós estamos aqui a tender à esquerda do 3, enquanto no outro lado nós estávamos a tender à direita do 3, nós estávamos a analisar, portanto, quando o f de x tendia por valores superiores a 3, neste caso estamos a analisar quando nós estamos nos aproximar de 3 a partir de valores inferiores a 3. Então é isso que nós conseguimos então verificar. Neste caso então vamos ter que o limite de f de x, quando x tende à esquerda do 3, vai ser que valor? Vai ser igual a 4. Então nós conseguimos também fazer essa inferência. E como o limite, reparem, neste caso aqui em específico, o 3 ele pertence ao domínio desta função. Só para deixar claro, o 3 ele pertence ao domínio desta função. Como o 3 pertence ao domínio desta função e o limite, quando o f de x tende à esquerda do 3, é igual ao limite quando f de x tende à direita do 3, o que nós conseguimos então concluir matematicamente é que o limite de f de x quando x tende para 3 existe e o valor vai ser exatamente igual a 4. Lembrando que o limite é um valor. Vai corresponder... Claro, é um valor que... Existe uma lógica de onde advém esse valor. Nós temos que compreender o processo de obtenção desse valor e nós podemos fazer uma análise puramente geométrica ou analítica, que é o que depois eu vou abordar. De qualquer uma das formas, vamos ter aqui... Podemos então concluir que, como o 3 pertence ao domínio da função f e o limite de f de x quando o x tende à esquerda do 3 e é igual ao limite de f de x quando o x tende para à direita do 3, então nós conseguimos concluir que existe limite de f de x quando o x tende para 3. E aliás, neste caso, vamos ter que o limite de f de x quando x tende para 3 vai ser igual a 4. Então a ideia basicamente é essa. Agora muita gente pode perguntar, e será que pode haver situações em que, por exemplo, nós temos um determinado gráfico de uma função? Então tem a representação geométrica de uma função no referencial ortonormado no plano. E tem um ponto, e esse ponto não pertence ao domínio da função. No entanto, isso quer dizer que não existe limite da função nesse ponto? Isso é uma boa questão e isso é algo que eu provavelmente vou abordar na próxima aula. Porque, neste caso aqui, nós estamos a trabalhar com funções que são contínuas em todo o seu domínio. Mas, vai haver situações em que isso não vai acontecer, mas isso não necessariamente impede, e aliás, eu vou depois... numa aula futura, eu vou fazer basicamente só um vídeo a falar sobre isso, porque é uma parte mesmo importante. Há muita gente que pensa que nós só podemos calcular o limite de uma função num ponto se esse ponto pertencer ao domínio de uma função, mas não necessariamente. Porque só faz sentido falar sobre o limite de uma função num ponto se esse ponto pertencer ao domínio da função ou se ele for um ponto aderente. Claro que um ponto, e isto aqui, atenção, eu não queria pelo menos adentrar muito nisto porque eu já estou a falar sobre ideias que eu ainda não desenvolvi. O que é um ponto aderente? É um bocadinho esquisito eu falar de uma coisa que ainda não estive a trabalhar, mas eu depois vou ter também uma aula sobre o que é um ponto aderente a um domínio. Mas o facto é que qualquer ponto que pertence a um determinado conjunto é um ponto aderente a esse conjunto. Logo o 3 nestas condições seria um ponto aderente a este conjunto. O domínio desta função é um conjunto. Mas eu poderia ter um ponto que não pertence ao domínio da função, que, embora não pertença ao domínio da função, é um ponto aderente ao domínio da função. Pode parecer um bocadinho confuso, pode parecer um bocadinho esquisito, não interessa. Vão ser ideias que eu depois vou trabalhar de maneira mais intensiva, porque é aquela coisa, quando se fala sobre limites, há várias coisas que nós podemos estar a falar e a abordar, e há realmente uma grande complexidade nestas ideias, mas de certa forma o meu objetivo com esta aula é dar pelo menos uma ideia intuitiva acerca do que é limite. Qualquer uma das formas, depois vamos então analisar como é que nós podemos calcular, ou aliás, será que nós temos, por exemplo, de representar graficamente sempre uma função para analisar o limite da função num determinado ponto, que é isso que eu depois então vou analisar, que vai ser a questão do cálculo dos limites. Nesta parte aqui da aula vou continuar a trabalhar aqui com a questão dos limites, mas agora eu vou recorrer a tabelas. E eu acredito que quando se usa tabelas, pelo menos quando se trabalha com a questão dos limites, as tabelas elas são um recurso quase imprescindível para nós
falamos de maneira mais complexa acerca do que é os limites, porque é outra maneira de olhar para o limite. Nós fizemos então uma análise geométrica, uma análise gráfica, e agora vamos analisar por tabela. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos basicamente analisar qual vai ser o comportamento das respectivas imagens desta função quando os respectivos objetos tenderem ou se aproximarem para 3. E eu, em cada uma das tabelas, claro, nesta tabela vou-me aproximar, neste caso, de 3 partindo de valores inferiores a 3, e nesta tabela vou-me aproximar de 13 partindo de valores superiores a 3. E nós vamos conseguir então verificar qual vai ser a variação das respectivas imagens destes objetos. Qualquer uma das formas é isso que eu vou estar basicamente a analisar. Então, neste caso vamos começar por esta tabela e vamos tender para 3 a partir de valores inferiores a 3 e vamos ver basicamente como é que as imagens deste objeto neste caso vão variar. Então, começando aqui por esta tabela, eu vou começar pelo elemento 1. Então, neste caso, quando eu tenho o objeto 1, se eu calcular o f de 1, o f de 1 vai ser exatamente igual a quanto? Portanto, eu vou até fazer aqui manualmente o cálculo, mas não é necessário, até porque mentalmente nós conseguimos realizar esse cálculo, mas neste caso f de 1 vai ser igual a imagem do objeto 1, vai ser igual a 1 mais 1, neste caso que dá 2, qualquer imagem desta função é dada pela adição de uma unidade de um determinado objeto. Portanto, se eu quero calcular a imagem de um objeto x, a imagem de um objeto x nada mais é do que x mais 1. Portanto, eu estou a adicionar uma unidade a esse objeto. Então, neste caso, temos que a imagem do objeto 1 vai ser igual a 2. Vou já colocar aqui esta informação. E então, eu vou colocar aqui... Já temos aqui uma peça importante de informação, no entanto, nós ainda precisamos de ter mais algumas informações, porque se eu quero realmente analisar a questão do limite, eu tenho que ter pelo menos mais algumas informações. Então, vamos ter, então, quando o x é igual a 2, por exemplo, quando o x é igual a 2, qual vai ser o nosso f de x? Então, vamos calcular o nosso f de x, a imagem do nosso objeto 2. f de 2 vai ser igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Então, a imagem do objeto 2 vai ser igual a 3. E reparem que nós estamos nos aproximar de 3. Nós estamos constantemente, cada vez a ficar mais perto de 3. Só que nós não podemos ser 3, nós nos aproximamos de 3. Isto aqui é uma ideia também que eu já abordei anteriormente, mas é fundamental para nós termos presentes na nossa consciência. Nós estamos a nos aproximar do valor, mas nós não somos o valor. E então, vamos continuar a nos aproximar e, sei lá, um número que é maior do que 2 e inferior a 3. Por exemplo, 2,5. Vamos calcular a imagem do objeto 2,5. E fazendo aqui os cálculos, porque, claro, eu posso aqui fazer manualmente, eu vou ter que a imagem do objeto 2,5 vai ser igual a 2,5 mais 1. Isto vai ser igual a 3,5. Lembrando que 3,5 é um valor maior do que 3, certo? Mas reparem, muita gente pode perguntar, mas nesta tabela aqui nós não estamos a nos aproximar do 3 por valores inferiores a 3? Sim, mas isso não impede das imagens desses objetos serem elementos maiores do que 3. Portanto, pelo menos isso é um aspecto que temos de ter em consideração. Nós temos aqui 3,5. Pronto. Agora, eu vou continuar a aproximar-me. Existe uma infinidade de valores. Fogo, isto sim que nunca fica bom. Existe aqui uma infinidade de valores. Isto aqui é interessante porque quando se fala em cálculo, fala sobre o cálculo infinitesimal. Eu não sei pronunciar muito bem essa palavra, porque é uma palavra não é muito comum utilizar-se ela no dia a dia, mas o que é que isso quer dizer? Por exemplo, se eu considerar o número inteiro 2 e 3, há uma infinidade de valores decimais entre o 2 e o 3. Isso faz-me lembrar o paradoxo do Zenão, mas a realidade é basicamente esta: existe uma infinidade de valores entre o 2 e o 3. Isso quer dizer que eu posso ter um valor, eu posso imaginar um valor que está compreendido entre 2 e 3, e eu posso pensar que esse valor é o mais próximo que existe de 3, pelo menos compreendido nesse intervalo, mas eu tenho pelo menos a certeza que vai haver um valor ainda superior a esse valor, porque existe uma infinidade de valores que estão compreendidos entre 2 e 3. Nós é que pensamos que não existe, mas existe. E
Claro, esses valores vão ser decimais, não vão ser inteiros, mas são números. E então, para dar aqui um exemplo, para continuar aqui esta análise, vamos ter então 2,9. Por exemplo, 2,9 é um valor que é bastante, está muito próximo do 3, mas não é 3. Então vamos ter aqui 2,9 e vamos calcular a imagem do objeto 2,9. Calculando a imagem do objeto 2,9, nós vamos ter basicamente o quê? 3,9. E depois, nós vamos ter então 2,99. 2,99 ainda é mais próximo do 3 do que o 2,9. O 2,99 ainda é mais próximo do 3 do que o 2,9. E a imagem deste objeto vai ser igual a 3,99. Pronto. Mas isto para evidenciar o quê? Reparem uma coisa bastante interessante. Reparem, à medida que os nossos objetos tendem, porque reparem, eu aqui tenho os objetos, eu tenho aqui as respectivas imagens. Quando os respectivos objetos tendem para 3, as respectivas imagens vão tender ou vão se aproximar para determinado tipo de valor. Para 4. É isso que nós conseguimos observar. O valor que nós vamos estar a nos aproximar vai ser 4. Então, quando os objetos desta função tendem para, pelo menos neste contexto, quando os objetos desta função tendem à esquerda do 3, as respectivas imagens desses objetos vão tender ou vão se aproximar do 4. E é isso que nós conseguimos pelo menos analisar aqui recorrendo às tabelas. Claro que eu ainda vou fazer também do outro e também vou analisar esta questão partindo de valores superiores a 3. Partindo de valores superiores ao objeto 3. Então vamos fazer isso. Neste caso, vamos supor que eu tenho aqui o objeto 5. Qual vai ser a imagem do objeto 5 pela função f de x? Claro que eu posso fazer mentalmente, mas eu vou fazer aqui o cálculo, só por uma questão trivial. F de 5 vai ser igual a 5 mais 1. Então vamos ter f de 5 vai ser igual a 5 mais 1. 5 mais 1 é exatamente igual a 6. Portanto, a imagem do objeto 5 vai ser igual a 6. Vamos agora calcular a imagem do objeto 4, porque reparem, o nosso objetivo é nos aproximarmos do 3 partindo de valores superiores a 3. O 5 é superior a 3, é um valor maior do que 3. O 4 também é. Enfim, portanto eu vou colocar aqui 4. E a imagem do objeto 4 nesta função vai ser igual a 4 mais 1, que é exatamente igual a 5. Portanto, eu já vou colocar aqui então esta informação e vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Este 5 ele está meio defeituoso, vamos colocar assim. E agora, o que é que acontece? Vamos ter aqui o objeto, portanto, um valor que é inferior a 4, mas é superior a 3, 3,5. O 3,5. Assim, muita gente pode ficar em dúvida, porque normalmente o que acontece? Às vezes pode gerar um bocadinho de confusão, porque há muita gente que não está acostumada a trabalhar com valores decimais, mas o 3,5 ele é maior do que 3, ele é inferior a 4. E a imagem deste objeto vai ser igual a 4,5. Se eu adicionar uma unidade a este valor que eu vou ter é 4,5. Depois eu vou ter... reparem, eu ainda consigo imaginar, aliás, uma infinidade de valores, mas eu aqui tenho duas partes para preencher, mas eu fundamentalmente consigo imaginar um valor que é inferior a 3,5 e é superior a 3. Por exemplo, 3,01. O 3,01 ele é maior do que 1. Reparem, ele é maior do que 1. Claro, por exemplo, se eu comparar o 4, o 4 é uma unidade maior do que o 3. Mas o 3,01 é uma unidade maior do que o 1. Mas não importa, porque é maior do que o 3. Eu acabei aqui de dizer, aliás, eu acabei aqui de eu acabei de dizer aqui basicamente uma asneira. 3,01 é maior do que 3, 0,1 unidade, é isso que eu queria dizer, certo? Que às vezes quando nós estamos aqui a dizer, às vezes podemos cair em erro, mas nós conseguimos perceber a ideia, é um valor que é maior do que 3, e portanto se eu calcular a imagem deste objeto pela função f, eu vou obter o valor 4,01. E 4,01 é maior do que 4. Ainda consigo imaginar num valor que ainda é mais pequeno do que 3,01, ou seja, que é mais próximo de 3. Portanto, o valor 3,01
0, 1. E o que acontece é que eu vou ter que a imagem desse objeto vai ser igual a 4,001. E então, o que é que nós acabamos de fazer? Nós partimos de imagens superiores a 3 e nós conseguimos verificar que o padrão de aproximação das respectivas imagens desses objetos, portanto, nós partimos de objetos superiores a 3 e conseguimos verificar que as respectivas imagens desses objetos vão tender ou vão aproximar-se de que valor? 4. Reparem, 4,5, 4,01, 4,001. Então nós conseguimos observar que, partindo de valores inferiores a 3, ou partindo de valores superiores a 3, não interessa, o que nós vamos conseguir verificar é que nesta função, quando os respectivos objetos tendem para 3, as respectivas imagens destes objetos vão tender ou vão se aproximar de que valor? 4. E é isso que nós conseguimos analisar por via tabela. Agora, uma das primeiras perguntas que muita gente pode ter, e que é natural, é: será que quando eu quiser, por exemplo, calcular o limite de uma função num ponto em específico, eu tenho que recorrer, por exemplo, à representação geométrica ou gráfica da função, ou tenho que estar a trabalhar com tabelas? Não necessariamente. Eu posso descobrir automaticamente o limite de uma função recorrendo basicamente à substituição direta. Como assim? Então, naquele exemplo que nós estávamos a trabalhar da função f de x, que é definida analiticamente por x mais 1, se eu queria descobrir o limite de f de x quando o x tendesse para 3, eu podia basicamente fazer desta maneira. Portanto, uma coisa que eu quero pelo menos deixar bastante presente, que é o seguinte: quando nós trabalhamos com o limite, não é muito comum nós colocamos assim esta notação. Normalmente colocamos a expressão analítica que caracteriza ou define analiticamente a função em questão. Então, como a função f de x é definida por esta expressão, eu aqui ter limite f de x, quando x tende para 3, é a mesma coisa que ter limite de x mais 1 quando x tende para 3. É só uma questão de notação, mas é exatamente a mesma coisa. Normalmente esta notação acaba por ser mais utilizada, mas é a mesma coisa. Até porque f de x é exatamente igual a esta expressão, mas eu vou colocar aqui limite quando x tende para 3 quando x mais 1. E neste caso, como eu estava a tentar explicar, eu só falei sobre este pormenor porque eu acho que é importante. Às vezes, quem às vezes tem algumas dificuldades pode ter algum problema em entender a notação ou qualquer coisa assim do género. Mas qualquer uma das formas, limite quando x tende para 3 de x mais 1. O que acontece? Nós podemos calcular o limite da função neste ponto automaticamente. E como é que nós fazemos isso? É através da substituição direta, ou seja, substituímos aqui o valor de x nesta expressão e ao fazermos isso nós vamos conseguir calcular o limite desta função neste ponto. Para evidenciar, eu substituo aqui o 3 mais 1. E 3 mais 1 é igual a 4, então vamos chegar que limite de f de x quando x tende para 3 é igual a 4. Agora, muita gente pode pensar: fogo, é tão simples. E mas vai haver contextos e vai haver situações em matemática que não vai ser assim tão simples. Vai haver situações em que nós vamos estar perante indeterminações matemáticas, indeterminações algébricas, e isso vai exigir com que a gente proceda de uma maneira diferente. Uma das coisas mais importantes é o seguinte: quando nós estamos a trabalhar aqui com o cálculo dos limites das funções, o que eu acho que é sempre importante fazer é o seguinte: não é porque nós temos uma expressão analítica extremamente complexa que isso quer dizer que nós tenhamos perante uma indeterminação, nem sempre. Portanto, a substituição direta tem de ser, de certa forma, a nossa estratégia principal. Claro que vai haver situações em que isso não vai acontecer, e para evidenciar isso, eu vou dar aqui o exemplo da função g de x. Vamos supor que eu tenho a função g de x definida analiticamente por esta expressão. Então eu vou ter que g de x vai ser igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. E então, vamos supor que eu quero calcular o limite de g de x. Limite de g de x. Quando o x tende para 1. Então quero descobrir qual vai ser o comportamento das respectivas imagens desta função quando os objetos tenderem ou se aproximarem
para 1. Eu quero saber qual vai ser o comportamento das respectivas imagens dos objetos quando os mesmos tenderem para 1. E eu já vou colocar aqui nesta notação limite x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende para 1. Então, neste caso, vamos então utilizar a nossa estratégia usual, que é a substituição direta. Então, vamos fazer isso. Vamos ter aqui 1 ao quadrado, portanto, vamos substituir diretamente. Vamos ter aqui 1 elevado ao quadrado, vamos elevar o 1 ao quadrado, menos 2, menos 1, desculpem, sobre 1 menos 1. E então vamos ter 1 ao quadrado vai ser igual a 1, 1 menos 1 vai ser igual a 0. E depois aqui no nosso numerador vamos ter aqui 0, no nosso denominador vamos ter 1 menos 1. E 1 menos 1 é exatamente igual a 0. E aqui há um problema. Significa que o limite desta função, quando o x tende para 1 é exatamente igual a 0 dividido por 0, não é... E isto aqui é bastante importante, não é este valor, porque isto aqui, como nós sabemos, nós, no contexto, fora dos limites, nós não podemos fazer esta operação matemática. Nós estamos aqui perante uma indeterminação matemática. E eu já vou explicar como é que nós levantamos esta indeterminação. Uma nota bastante importante é, quando nós temos uma indeterminação matemática, não quer dizer que não existe limite da função nesse ponto. Ou seja, não é porque eu tenho aqui uma indeterminação, ou não é porque eu tenho esta situação matemática que isso quer dizer que eu não tenho limite desta função neste ponto. Porque existe. Só que nós vamos ter de proceder analiticamente de uma maneira diferente para conseguir calcular o limite da função neste ponto. E neste caso existem inúmeras estratégias, como nós estamos a calcular o limite da função num ponto e não estamos a trabalhar com o mais ou com o menos infinito. Normalmente nestes casos nós vamos ter de decompor, desestruturar estas expressões analíticas. Como assim? Então, reparem, nós não podemos então proceder da maneira usual, porque nós vamos conseguir verificar que nós temos aqui uma indeterminação algébrica. 0 a dividir por 0 é uma indeterminação matemática. Claro, eu podia ter só uma aula a falar sobre indeterminação e tudo isso, mas o que acontece é que quando eu tenho uma situação acerca disto, quando tenho uma indeterminação algébrica, não quer dizer que não existe limite. E nós vamos ter de proceder de uma maneira diferente. Neste caso, o que é que eu queria dizer, o que é que eu queria fazer com este exemplo? Comprovar a minha tese de que nem sempre é simples calcular o limite. Não quer dizer que nesta situação é extremamente complicado, mas às vezes não é assim tão direto. E neste caso, se eu quiser então calcular o limite desta função g de x quando o x tende para 1, como é que eu vou calcular, como é que eu vou levantar algebricamente esta indeterminação? Se nós conseguimos verificar aqui no numerador, reparem, nós temos aqui a existência de um padrão, temos aqui uma diferença de quadrados. Então eu posso decompor esta expressão como o produto de x menos 1 com x mais 1. E eu tenho esta situação, porquê? Porque reparem, quando eu tenho x ao quadrado menos 1, eu tenho na verdade isto, x ao quadrado menos, aliás, tenho de fazer assim, isto é a mesma coisa que ter x ao quadrado menos 1 ao quadrado, eu tenho aqui uma diferença de quadrados. E um dos tópicos que nós aprendemos em álgebra é que neste caso, quando nós temos a ao quadrado menos b ao quadrado, isto é exatamente igual a mais b a multiplicar por a menos b. Então isso quer dizer que se nós tivermos uma expressão deste padrão, nós conseguimos desestruturá-la, nós conseguimos quebrá-la como o produto destas expressões. E isto aqui é extremamente importante porque com esta fatoração isso vai permitir com que a gente consiga simplificar esta expressão. Para ser mais concreto, nós vamos ter aqui o x menos 1 a cortar com o x menos 1 também presente no denominador. E isso quer dizer que calcular o limite quando x tende para 1 nesta expressão é a mesma coisa que calcular o limite quando x tende para 1 nesta expressão x mais 1. E eu agora posso fazer a substituição direta. Vamos fazer. Portanto, só para evidenciar, vamos ter aqui limite quando x tende para 1, x mais 1, vamos colocar o 1 nesta expressão. Vamos ter 1 mais 1 e é exatamente igual a 2. Então reparem, o limite portanto, o limite desta função quando o x tende para 1 vai ser exatamente igual a 2. E é isso que nós vamos conseguir fazer. Conseguimos, pelo menos nesta parte aqui,
eu dei aqui um exemplo relativamente simples porque existem algumas situações em que as indeterminações são um bocadinho mais complexas. E neste caso, nós só estamos a trabalhar com o limite da função num ponto, porque nós podemos calcular o limite de uma função no mais infinito ou no menos infinito, que é uma ideia que eu ainda vou abordar nesta aula, só que de uma maneira mais primitiva, não vou adentrar muito nisso. Mas o que nós temos de ter, o que nós temos de ter bastante presente é que nós não precisamos de representar graficamente ou geometricamente uma função, nem precisamos recorrer às tabelas, nem nada do género. Nós podemos calcular de maneira direta o limite de uma função. Agora, nem sempre vai ser tão direto. Vai haver situações em que nós vamos ter, por exemplo, indeterminações e vamos ter de proceder de uma maneira analiticamente diferente. E claro, cada situação, claro, eu aqui tenho uma diferença de quadrados, mas vai haver situações em que eu tenho as expressões polinomiais do grau 2. Muitas das vezes vou ter de recorrer à regra do Ruffini, à divisão de polinómios, vou ter, por exemplo, de fatorar expressões quadráticas. Então, reparem que para trabalhar com o cálculo diferencial, e principalmente aqui nesta parte dos limites e no cálculo dos limites, dominar a álgebra é algo que nós temos de ter, assim, é uma componente essencial, é quase... É impossível nós conseguirmos aprender estas ideias, ou pelo menos, eu não diria que não é impossível, quer dizer, é possível aprender a ideia do que é o limite, mas ir com profundidade e trabalhar com estes exemplos sem dominar a álgebra básica é muito complexo. Portanto, normalmente nós só aprendemos o cálculo quando nós dominamos essas ideias e esses processos matemáticos. Mas aquilo que eu queria então evidenciar era basicamente isto. Quando se fala sobre limites, há muita gente que não se preocupa com esta questão. Que é o seguinte, quando se vai analisar a questão dos limites, normalmente fala sobre o limite da função num determinado ponto finito. Embora o conceito do limite não vai se restringir basicamente apenas a esse caso, porque nós podemos falar sobre o limite de uma função quando os seus respectivos objetos tenderem, por exemplo, para mais infinito, ou quando os seus objetos tenderem ou se aproximarem de menos infinito. Então, nós vamos basicamente amplificar a ideia de limites. Então, é isso que eu queria, pelo menos nesta parte aqui da aula, falar. Claro que não vai ser uma parte extremamente completa, porque vai haver, assim, existem várias coisas que eu posso analisar. Eu vou ter uma aula específica só a falar sobre os limites das funções no infinito. Agora, quando se fala sobre o infinito em matemática, nós vamos ter basicamente o menos infinito e o mais infinito. De maneira primitiva, eu não quero adentrar muito com questões mais complexas. E então, para falar sobre isto, o que acontece? Nós temos aqui o referencial ortonormado, ou o referencial cartesiano no plano. Temos a representação geométrico-gráfica da função f. E a função f é uma função que é definida analiticamente por x ao cubo, é uma função cúbica. E então, neste caso, vamos então calcular, por exemplo, o limite de f de x, quando o x tende, por exemplo, para mais infinito. Eu vou pelo menos analisar geometricamente esta questão e depois eu também vou analisar analiticamente. Porque eu também posso calcular o limite de uma função, mesmo quando eu não estou a tratar de situações em que eu estou perante um ponto finito. Porque eu aqui nós conseguimos observar que eu não estou a trabalhar com uma situação normal, ordinária de certa forma. Eu estou a calcular o limite de f de x quando o x tende para mais infinito. Eu não estou a calcular o limite de f de x quando o x tende para um ponto finito. E como a aula dos limites, eu queria pelo menos abordar aqui esta questão para ficar tudo completo. Então vamos analisar geometricamente o que é que isto quer dizer. O que acontece? Reparem que nós temos então a representação geométrico-gráfica desta função f, é uma função cúbica. E nós, neste caso, vamos ter aqui objetos. Reparem que a partir desta parte nós vamos ter objetos negativos e a partir desta outra parte. Ou seja, reparem que aqui no semi-eixo positivo ao x vamos ter objetos positivos e no semi-eixo negativo ao x vamos ter objetos negativos. O que acontece é o seguinte, o que nós queremos descobrir é qual vai ser o comportamento das respectivas imagens dos objetos quando os mesmos tendem para mais infinito. Ou seja, como é que vai comportar, ou qual vai ser basicamente o valor que as imagens dos nossos objetos vão aproximar-se ou vão tender quando os objetos tenderem para mais infinito. Ou seja, qual vai ser o padrão comportamental das respectivas imagens nesta função quando os respectivos objetos tenderem para mais infinito. E o que nós conseguimos observar geometricamente é que à medida, e eu posso evidenciar isso, claro, mas
sei lá, posso colocar aqui o A, o objeto A. Convém, convém eu colocar isto aqui traçado, só para não, só por uma questão de estar tudo correto. Eu vou ter então aqui a imagem do objeto A. A imagem do objeto A vai ser este valor aqui, FDA. E neste contexto então aqui em específico, nós vamos conseguir verificar que à medida que os objetos vão tendendo para mais infinito, as respectivas imagens, elas não vão tender para um determinado valor real, elas vão tender para mais infinito. E isso é algo que nós precisamos ter presente na nossa consciência, porque à medida que nós vamos aumentando os valores portanto, à medida que nós vamos aumentando os nossos objetos, as respectivas imagens também vão aumentar, elas vão tender para mais infinito. E isso é o padrão que nós vamos conseguir observar neste caso. Sei lá, eu poderia considerar aqui outro objeto. Vamos supor o objeto B. Atenção que aqui estamos a trabalhar com uma função que continua no seu domínio, mas vamos supor que eu tenho aqui o objeto B e vou ter aqui a imagem do objeto B. Mais ou menos aqui, repare a imagem do objeto B, e é isso que nós vamos conseguir observar. À medida que os nossos objetos vão tender para mais infinito, as respectivas imagens vão tender ou vão se aproximar do mais infinito. Por mais abstrato que seja, é isso que nós vamos conseguir verificar. O limite de f de x quando x tender para mais infinito vai ser igual a mais infinito. Claro, nós aqui tivemos a analisar geometricamente, mas será que eu consigo analiticamente descobrir este resultado? Consigo. Como? Basta fazer a substituição direta. Claro que vai haver situações em que isso não vai ser possível e nós vamos ter, por exemplo, indeterminações. Agora, neste caso, se eu quiser fazer a substituição direta, eu vou basicamente fazer desta forma. Eu vou colocar limite x ao cubo quando x tende para mais infinito. E basta elevar, reparem, basta fazer agora a substituição. Colocamos o mais infinito na nossa variável. Vamos ter aqui mais infinito elevado ao cubo. Convém identificar se é mais ou menos infinito. Às vezes nós podemos nos enganar num sinal. Isso faz com que o resultado esteja inteiramente errado. Porque, dependendo da situação aqui... Claro, isto aqui, por exemplo, neste caso aqui em específico, nós temos mais infinito elevado ao cubo. Mas é algo que eu queria pelo menos deixar bastante claro, é que quando nós trabalhamos com sucessões ou sequências matemáticas, uma das coisas que nós aprendemos é trabalhar com estas operações, estas regras operatórias. Não é com estas operações, mas com estas regras operatórias. Nós aprendemos, por exemplo, quanto é que vale mais infinito a multiplicar por uma constante positiva. Nós aprendemos a trabalhar com isso. Portanto, vai haver situações em que eu vou pelo menos só para... Porquê é que eu estou a falar sobre isto? Porque eu vou ter uma aula em que eu vou abordar essas propriedades, porque vai haver situações em que eu vou estar a calcular limites, quando o x tende para mais infinito ou para menos infinito, e eu tenho que realizar algumas operações envolvendo o mais infinito ou menos infinito. E é importante pelo menos entender algumas regras operatórias antes de eu trabalhar de maneira muito mais complexa com a questão dos limites. Portanto, quando eu tenho mais infinito elevado ao cubo, quanto é que vai valer mais infinito elevado ao cubo? Mais infinito elevado ao cubo é mais infinito, a multiplicar por mais infinito, que é mais infinito, que é a mesma coisa que mais infinito a multiplicar por mais infinito, que é igual a mais infinito. Portanto, neste caso vamos ter aqui mais infinito. Mas reparem que nós podemos então substituir algebricamente e o resultado vai ser o mesmo. Portanto, não há qualquer tipo de problema. E neste caso estivemos então a calcular o limite de f de x quando o x tende para mais infinito. Vai ser igual a mais infinito. Isto vai pelo menos evidenciar o comportamento da função. Pelo menos de uma maneira envolvendo os objetos e as respectivas imagens. Claro que quando eu falo sobre o comportamento da função, há várias coisas que eu posso estar a falar. Eu podia estar, por exemplo, a falar sobre derivadas, e aí a noção ou o conceito de derivada iria-me dar uma informação um bocadinho diferente acerca da função, mas em suma temos aqui uma informação também preponderante acerca da função f. Claro que eu aqui tive a analisar o limite de f de x quando o x tende para mais infinito. Mas agora vamos analisar geometricamente e analiticamente o limite de f de x quando o x tende para menos infinito. Vamos então analisar essa questão. Aqui é o limite de f de x quando o x tende para menos infinito. Então, neste caso aqui em específico, vamos analisar geometricamente.
Reparem que eu aqui coloquei, eu não vou apagar aqui esta parte porque senão eu ainda posso destruir aqui o gráfico, mas reparem que eu aqui vou ter objetos negativos. Só que aquilo que eu estou preocupado é com esta questão. Quando os respectivos objetos desta função tendem para menos infinito, qual vai ser o comportamento das respectivas imagens desses objetos? E o que nós conseguimos observar é que quando os respectivos objetos ficam cada vez menores, ou seja, à medida que os objetos vão se aproximar deste eixo, cada vez, porque reparem, se tiver este objeto e este objeto, vamos supor que eu tenho aqui o objeto K e o K e este objeto é C, certo? Estou a dar aqui um valor qualquer. Qual destes valores é maior? É este? Ou vai ser o valor K ou vai ser o valor C? O valor que é maior vai ser o C. O K vai ser menor. E então o que nós vamos conseguir verificar é que, e eu aqui vou colocar o K, aliás, só para evidenciar. Reparem, o K vai ter uma determinada imagem. Eu vou ter aqui F de K. E isto para evidenciar o quê? Quando os respectivos objetos desta função tenderem para menos infinito, as respectivas imagens vão tender ou vão se aproximar de menos infinito. E isso é o que nós vamos conseguir observar geometricamente. Portanto, à medida que os nossos objetos vão ficar cada vez mais pequenos, cada vez mais diminutos, as respectivas imagens também vão ficar cada vez mais diminutas, cada vez mais pequenas. Nós conseguimos observar o padrão analítico. Se eu considerar aqui um valor, sei lá, C, por exemplo, eu vou ter. Convinha colocar aqui. É isso. Eu devia colocar o C aqui em cima, mas não interessa. Vou colocar aqui C. Nós vamos ter aqui que F de C. Reparem, nós vamos conseguir verificar aqui o padrão. F de C vai ser inferior a F de K. E isso é o padrão que nós vamos verificar à medida que nós nos vamos aproximando deste eixo. Os valores aqui vão diminuindo. Para evidenciar então esta realidade, nós vamos ter que limite f de x quando x tende para menos infinito vai ser então igual a menos infinito. Portanto, quando os respectivos objetos desta função tenderem para menos infinito, as respectivas imagens vão tender ou vão se aproximar de menos infinito. Claro que aqui neste contexto nós podemos descobrir analiticamente esta realidade. E como é que podemos fazer isso? Mais uma vez pela substituição direta. Então é isso que eu vou fazer. Vamos calcular limite f de x é definido analiticamente por x ao cubo. Então limite x ao cubo quando x tende para menos infinito. Então vamos fazer aqui a substituição direta. E fazendo aqui a substituição direta, vamos ter menos infinito elevado ao cubo. O que é que acontece? Menos infinito elevado ao cubo é a mesma coisa que ter, reparem, isto é a mesma coisa que ter menos infinito a multiplicar por menos infinito a multiplicar por menos infinito. O que acontece é que menos infinito a multiplicar por menos infinito é igual a mais infinito, só que mais infinito a multiplicar por menos infinito é igual a menos infinito. Portanto, o resultado vai ser menos infinito. E vamos ter então, vamos conseguir também, não só geometricamente ou graficamente, mas também analiticamente conseguimos obter aqui o resultado. Claro que o importante não é só a questão de obter o resultado, o mais importante é perceber o processo matemático, a lógica, perceber o que é que nós estamos a fazer, e isso é o mais importante. Não é só estar a fazer os cálculos, porque muita gente sabe calcular limites, mas nem sequer sabe o que é que está a fazer, ou não tem pelo menos a perspectiva básica do que é. E talvez o intuito e o objetivo e a finalidade desta aula foi também evidenciar uma base. Portanto, esta aula teve como função evidenciar uma base, uma estrutura, para nós depois começarmos a trabalhar com ideias mais complexas, principalmente mais para a frente quando estivermos a trabalhar com a questão das derivadas e com as integrais. Esses conceitos eles vão remontar sempre, nós vamos precisar sempre da questão dos limites. Portanto, isso é algo que nós vamos estar sempre a precisar. Claro que, embora esta aula tenha sido uma aula de certa forma introdutória, ainda existe muita coisa que nós precisamos falar. Teoricamente, nós vamos ter de falar sobre continuidade, descontinuidade de uma função, num ponto ou no seu domínio. Vamos falar sobre assíntotas e depois vamos falar sobre... portanto, existem assíntotas verticais, assíntotas horizontais. Existe uma diversidade de ideias e de conceitos que nós vamos ter de abordar para amplificar o nosso conhecimento acerca do cálculo diferencial. Mas o mais importante é nós conseguirmos perceber a ideia do limite, as várias formas de analisar esta realidade,
basicamente como é que se calcula limites, falar também sobre, falei um bocadinho também sobre as indeterminações, mas de certa forma o objetivo primordial foi dar a ideia, o conceito. E claro que obviamente tendo a base nós conseguimos dar qualquer ideia mais complexa, porque tudo vai remontar os limites e tendo conhecimento acerca do que é o limite nós conseguimos compreender qualquer ideia acerca do cálculo, quer diferencial, quer integral.